Enquanto isso, hoje, se você não está acompanhando isso no noticiário, não se preocupe que também a gente vai te contando tudo. Hoje tem perícia médica em Jair Messias Bolsonaro. Vocês se lembram? A defesa diz: Bolsonaro precisa passar por uma cirurgia. E deram os laudos médicos para que o Supremo pudesse aprovar. O Supremo, por sua vez, disse o quê? Por meio de Alexandre de Moraes. Ok, então a Polícia Federal tem que fazer uma perícia médica para atestar que de fato é necessário. Esta perícia vai ocorrer hoje. Então, para que a gente possa entender esse processo, a gente conversa agora com a médica especialista em medicina legal e perícia médica, Caroline Daitz. Falei corretamente o seu sobrenome? Já quero começar aqui sem perder tua amizade. A pronúncia está correta? Sim, está correta. Um bom dia a Daitz. todos. Obrigada, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Bom, de maneira geral, para além de compreender como funciona uma perícia, quando já existe um laudo médico, né? E até inclusive, a gente não vai aqui, evidentemente, entrar no detalhamento do caso de Jair Bolsonaro, porque isso vai ser feito pela perícia médica da PF. Mas a gente quer compreender o rito aqui com a senhora. Quando já existe um laudo médico, essa perícia já é mais direcionada para avaliar se exatamente aquilo que a defesa pede é o que tem que ser feito? Como é que funciona na prática? O que a gente precisa entender, né, é a diferença. Então, o laudo ele vai ser feito pelo perito, tá? Esses documentos entregues pela defesa podem ser relatórios médicos ou pareceres da condição de saúde do presidente, do ex-presidente atualmente, e demonstrar, assim, a necessidade desse procedimento ou de cuidados especiais. E o juiz, né, pelo fato de ele não ter o discernimento técnico no decurso de um processo, ele solicita a perícia médica para que ela traga luz para esse esclarecimento e ele consiga também julgar imparcialmente. Então, na prática, como é que funciona isso? É um perito, é uma equipe grande. Isso precisa ser, por exemplo, gravado, registrado? Como é que você faz toda uma perícia, criando as provas que são importantes, inclusive, os comprovantes para a própria defesa, né, desse preso que está sendo periciado? O perito ele vai avaliar todas essas documentações, então esses laudos, né, popularmente chamando, e todos os documentos médicos, todo o histórico de saúde, de atendimentos, e assim ele vai redigir um outro documento, que esse sim se chama o laudo. E esse documento, né, que a perícia em si ali vai produzir, então, um documento escrito, né, fundamentado com base técnica, em normas médicas, ele vai apresentar, né, para a justiça esse documento, e aí, quando o magistrado, no caso o ministro, receber esse documento, então ele pode acatar ou não o que o perito escreveu nesse laudo, que é esse documento. É muito difícil o julgador ele ir contra o que o perito, né, descreve ali. Ele pode, às vezes, usar partes desse laudo ou não. Mas o que a gente vê na prática é que geralmente os juízes acabam acatando ali o que a norma técnica fala sobre aquele caso. E precisa a defesa estar presente junto, alguém da equipe, para além do preso? O que é que a regra diz? É necessário que alguém também acompanhe? Durante uma perícia, podem ser nomeados o que a gente chama de assistentes técnicos ou peritos particulares. Então, a própria defesa, do ex-presidente poderia, então, ter nomeado médicos para acompanhar ele nesse momento, o que é altamente recomendável, inclusive para a organização dos documentos que serão apresentados para a comprovação dessa doença. Como a gente viu aí anteriormente, né, a apresentação de documentos com um tempo aí maior de 3 meses, parece, isso me dá indícios de que talvez ele não tenha um acompanhamento técnico específico de um perito particular, da parte dele. Né, que é algo que seria recomendável num caso como esse, né? Até para talvez já apresentar a documentação correta e algumas vezes até não ter a necessidade de perícia se o juiz julgasse que por aqueles documentos já estava esclarecido.
Caroline, pergunta bem básica. Eles precisam sair da Superintendência da Polícia Federal, no caso de Jair Bolsonaro, ou lá dentro mesmo isso é feito? Ou se a depender do caso médico, você precisa de uma estrutura hospitalar diferente? Para a realização da perícia em si, se a pessoa está internada, o perito pode ter necessidade de ir até o hospital. É claro que assim é sempre recomendável que a perícia ela seja feita em um local fora da unidade prisional em si, né, para desvincular exatamente o caráter, né, da polícia e da perícia, né, porque a perícia é uma parte técnica que seria externa. Então, essas seriam as regras, digamos assim, mas tudo depende do caso em questão, como que vai se proceder, do local aonde ele está hoje preso. Mais uma dúvida. Você vê que você está nos ajudando aqui a tirar muitas dúvidas, Caroline, dúvidas minhas e dúvidas, evidentemente, também de quem está nos assistindo. O tempo de uma perícia médica pode variar? E aí, avançando nisso, no caso de Jair Messias Bolsonaro, a defesa fala em hérnias. Quando o exame diz respeito a isso, você consegue, apenas um exame clínico observacional ou você precisa de alguns equipamentos médicos para ter uma análise mais avançada, mais eficaz? É claro que o perito, quando chega o momento da perícia em si, que ele está ali frente a frente com o que a gente chama do o periciado, ele já estudou todo o caso. Então, o perito já Tá. avaliou todos esses documentos que foram apresentados, todo o processo em si até chegar à solicitação dessa perícia. Então, todos esses documentos anteriormente apresentados também são levados em consideração para o perito, para ele entender com novos documentos que podem ser apresentados, inclusive no momento da perícia, novos documentos podem ser entregues, né, pela defesa para apreciação do perito. Ele vai fazer uma entrevista que é como se fosse uma consulta, né, para as pessoas entenderem de uma forma bem prática, uma conversa exatamente com o Bolsonaro, para entender o que vem acontecendo no caso dele, para confirmar informações médicas, né, que já tenham sido colocadas ali nesse processo, tirar dúvidas que o perito possa ter ainda com base nessa documentação apresentada, entender os sintomas, a gravidade desses sintomas, para assim determinar a necessidade dessa realização da cirurgia, ou até no caso, se for necessário, né, de uma continuidade de cuidados que seja domiciliar, né, uma questão de indulto humanitário também. Então, essa avaliação, ela vai continuar, então, né, pensando em como funciona uma consulta, né, comparando aqui, apesar de ter objetivos totalmente diferentes. Nesse caso, depois tem a parte do exame físico, exame clínico. Então, realmente examinar o corpo da pessoa para ver se tudo que foi falado nos exames, se é possível averiguar no exame físico alguma dessas alterações, ou se tenham outras alterações que talvez não tenham sido descrito nesses exames, mas que sejam importantes para a perícia considerá-los. Então, toda essa parte ela é realizada ali frente a frente com o periciado, no caso do Bolsonaro, com pessoas contratadas ali, outros médicos que possam estar acompanhando eles no momento dessa perícia. Depois disso, né, finalizada a perícia, o perito tem a, a importante função ali de redigir esse laudo, que é onde a gente entra ali na maior parte do trabalho desse perito, na parte técnica de trazer literatura e de demonstrar para a autoridade, e a gente tem que falar de uma forma muito simples, né? Traduzir a linguagem médica para a autoridade conseguir entender aquele caso e conceder ou não o que está sendo solicitado.